Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damucho, do Museu Ciência e Vida, e hoje, no episódio Mulheres na Sustentabilidade, a gente vai falar sobre como a profissional une sustentabilidade e negócio. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Andressa de Mello. Olá, tudo bem, Mônica? Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Andressa. Estamos super felizes com a sua participação. E eu vou pedir que você se apresente. Pode ficar à vontade. Não, tá ótimo. Primeiro, obrigada a você pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com o pessoal que está assistindo a gente aí virtualmente. Bom, meu nome é Andressa de Mello, eu sou originária de São Paulo, nasci e fui criada na Zona Leste, periferia de São Paulo. Fui a primeira pessoa da família a fazer uma faculdade pública, ingressei no ITA, fiz a Olimpíada de Matemática, fiz também meu mestrado em sustentabilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, e desenvolvi uma carreira. Tenho mais de 20 anos de carreira no mundo corporativo, trabalhei em diferentes empresas, diferentes segmentos, e hoje tenho a minha própria empresa e apoio aí iniciativas de diferentes aspectos, como a gente traz resultado e inova com a sustentabilidade. Esse tema de sustentabilidade é muito importante, né? Então, gente, essa mulher é um espetáculo, vocês vão ver. Bom, Obrigada, você que é gentil. nós vamos começar falando um pouco da sua opção, né? Dessa sua opção pela carreira da área tecnológica, né? Então, por que você optou por fazer engenharia da computação? Você já disse que não tinha nenhum exemplo na família, é a primeira a cursar engenharia, então conta para a gente o que te motivou por essa carreira. Tá. Não, realmente, assim, eu não conhecia ninguém que tinha estudado muito menos no ITA, né? Então não tinha essas referências. E quando eu estava na escola, enfim, ensino fundamental e médio, que eu fiz as Olimpíadas de Matemática, eu gostava bastante de exatas, mas não só de exatas, mas o que eu mais gostava era de novidade. Eu gostava de aprender coisas novas, de pensar em coisas novas. E quando eu fui procurar os cursos, quando eu olhei matemática, olhei alguns cursos, eles eram um pouco mais restritos, resolvi fazer engenharia. E a engenharia de computação era uma coisa nova e diferente na época, né? Hoje em dia a gente já está em outro contexto, mas ainda era um curso novo. Isso foi o que me atraiu. Eu falei, eu quero descobrir coisas diferentes, quero estudar algo diferente. Me parecia interessante essa questão da tecnologia e do poder que a tecnologia tinha para o desenvolvimento e para oportunidades. Foi assim que eu escolhi o curso. Acabei optando pelo ITA, foi um pouco por acaso, não conhecia ninguém. Quando eu prestei as engenharias, eu passei em várias faculdades e passei no ITA também. O ITA era aquela fama, né, de ser difícil, de ser um lugar diferente. Eu fui lá conhecer e eu acabei ficando. Então, foi essa um pouco a minha escolha aí pela profissão. Isso diz sobre mim, né? Eu gosto de desbravar, gosto de resolver problemas, gosto de descobrir coisas novas. Isso é o que eu trago na minha vida inteira, tanto profissional quanto pessoal. Muito legal, Andressa. Então, assim, gente, a Andressa mostrou, ainda criança, né, como ela mesma já disse, né, o seu interesse pelas ciências exatas, em particular pela matemática. Ela tem na sua bagagem a primeira de várias medalhas de ouro nas Olimpíadas de Matemática, conquistada ainda na oitava série. Então, conta para gente, Andressa, como é que foi essa experiência de participar da Olimpíada ainda tão menina? Não, olha, minha primeira medalha foi lá na sexta série, olha só. No começo da década de 90, eu estava em escola pública, estudava em escola pública e não conhecia nada. E a escola nunca tinha participado, o diretor recebeu um comunicado dizendo, olha, tem aqui uma Olimpíada de Matemática, quem quer participar? Aí a professora toda empolgada, não, vamos participar, todo mundo aí, quem quiser. Fui, a primeira fase foi na escola, passei, fui fazer a segunda fase, na época tinham 3 fases. Na diretoria de ensino, eram 5 pessoas da escola, e eu passei para a última. A última eu me lembro que foi no Mackenzie, em São Paulo, e foi a primeira vez que eu pisei numa universidade grande, não conhecia esse ambiente. Fui lá, fiz a prova, essa história é engraçada, tá, gente? Fiz a prova, saí da prova, e fui nesse espírito, assim, matemática, eu gosto de matemática, eu vou lá, faço a prova e vamos ver, né? Não sabia muita coisa. Perguntei se estava tudo certo, disseram que sim, podia ir embora, fui embora para casa. Isso era um sábado. Na segunda-feira,
Quando eu chego na escola, vem o diretor chamar na sala. Imagina todo mundo assim, fui chamada pelo diretor na diretoria. Chego lá, tinha uma ligação do professor Shigeo Watanabe, que era o organizador, durante muitos anos, mais de 20 anos, ele foi organizador da Olimpíada Paulista de Matemática, e ele começou a gritar no telefone, brigar, e eu não entendendo nada. Depois de vários minutos de ligação, eu entendi que eu tinha ganhado o primeiro lugar, medalha de ouro. Eu nem sabia que existia medalha em Olimpíada, eu sabia que tinha medalha de esporte, né? A Olimpíada Científica, não sabia que tinha isso. E eu tinha ganhado medalha de ouro, e essa era uma Olimpíada que eles faziam a premiação no mesmo dia da prova, à tarde. Foi por muitos anos assim. E ele estava brigando, porque a gente faz o maior esforço para fazer a premiação no mesmo dia. Chega lá, chama o primeiro lugar, e não está. Aquele auditório vazio, em silêncio, porque a medalha de ouro não está. E aí depois eu explicando, ele brigou com o diretor da escola, ligou também em casa, falou com os meus pais ficaram super constrangidos, que é isso, assim, a pessoa que tinha ganhado primeiro não estava para receber a premiação. Depois, quando ele entendeu que foi um grande mal-entendido, que a escola não sabia que tinha premiação, eu não sabia, a gente nunca tinha tido tradição ali na região disso, aí ele falou, não, você merece aí a medalha, e ele foi até a escola entregar essa medalha, e aí a escola fez uma cerimônia. E o que eu acho que foi legal? Além de isso ter virado história para contar, tá nas Olimpíadas, depois disso, todo ano eles passavam de sala em sala avisando, gente, premiação é hoje, tá? Vocês venham para a premiação, que a premiação é no mesmo dia. Também na escola isso teve um efeito. Outras pessoas passaram a participar, teve outros históricos de pessoas que ganharam medalha, e a escola começou a se envolver também em competições de outras temáticas, de redação, de artes, de literatura, e isso foi algo que naquela escola pública de periferia de Zona Leste abriu porta para muita gente, vários desses alunos daquela época depois fizeram faculdade, enfim, construíram uma carreira e estão aí bem-sucedidos. Que legal, tem que ser, você vê. Primeiro que eu acho, né, eu admiro muito nessas iniciativas de Olimpíadas, como a Olimpíada de Matemática, a primeira delas, né, e você vê que às vezes a atitude, né, a postura de uma criança pode causar ali a revolução na escola e muda um pouco a dinâmica da escola, né? Muda que aqui a escola passa a participar todo ano, né? E outros colegas também passam a participar e têm o seu horizonte ampliado. Então, muito legal, Andressa. É uma história que fica para a vida, né? Que a gente né? pode contar sempre. Muito bom. Então, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a sua graduação no ITA. Né? Quem não conhece, o ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica em São José dos Campos. Né? Então, a Andressa já chega no ITA causando impacto, porque ela foi a segunda colocada no vestibular do ITA e tinha sido a primeira colocada no vestibular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP, né? Então, duas super conquistas ali daquele ano e já tinha na bagagem as medalhas olímpicas. Então, conta para a gente um pouco como é que foi essa sua experiência no ITA. O ITA, por muitos anos, ele não divulgava a classificação. Eu fiquei sabendo que eu fui a segunda no vestibular no ano passado, 22 anos depois de formada, e 27 anos, né, 26 anos, nem sei, perdi as contas aqui, depois de passar no vestibular. Então, foram muitos anos depois. Ele não divulgava a classificação na época, então eu só sabia da Poli, fiquei sabendo no ITA. E eu acho que tem duas coisas que acho que vale a pena falar aqui para quem está assistindo a gente. Uma é que, assim, eu não esperava. Claro, eu ia bem nas matérias, eu me preparava, mas meu objetivo no vestibular era entrar numa faculdade pública. Venho de periferia, então minha família não tinha condições de pagar a faculdade e tal, e eu não queria, ou eu ia trabalhar para pagar, ou tentava entrar numa faculdade pública. Então esse era o meu objetivo. Eu tenho que passar no vestibular, meu objetivo era passar. E quando ali na Poli eu fiquei em primeiro, para mim foi uma surpresa, porque eu acreditava que tinha gente muito mais inteligente ou que estava aí muito mais capacitada para estar na frente de gente que eu conhecia. Eu estudei com bolsa no colégio, e depois, quando eu descobri do ITA, ano passado, foi também uma surpresa. Aí teve um amigo que falou, como assim uma surpresa? Para mim era meio óbvio que você estava entre os primeiros. E eu acho que tem um pouco isso, né? A gente, quando
quando é mulher, e nessa parte de tecnologia, vindo de periferia, tudo isso, a questão da gente sentir que não pertence, né? Por um lado, eu nunca pensei que eu não podia, porque fui lá, eu fui fazer a Olimpíada, fui fazer o vestibular, e fui lá, estudei lá no ITA, e fui indo. Mas essa questão sempre de que, poxa, será que eu pertenço mesmo a esse lugar? Eu fui a primeira turma, fui da primeira turma que foi para o alojamento, foi a terceira turma de mulheres no ITA e a primeira que foi no alojamento. E isso trouxe uma série de desafios, tenho participado com o pessoal lá de iniciativas, a faculdade ainda não estava preparada, a universidade ainda não estava preparada para a chegada de mulheres. Então, era todo mundo se adaptando, com dificuldades, com acaso, e isso foi algo que a gente foi construindo, que teve muita dificuldade, muitas vezes um ambiente hostil, mas, por outro lado, o que teve de rico aí no ITA, que acho que trouxe? Primeiras experiências de comunidade, de morar junto, de sair de casa muito nova. Eu saí com 17 anos, né? A gente aprende que papel higiênico não dá na despensa, né? A gente tem que comprar o papel higiênico, senão ele acaba e a gente fica sem. E também essa questão de desafio, como é que eu resolvo o problema? Como é que eu me viro e vou atrás? Como é que eu busco a excelência e o rigor técnico e científico? Isso eu trouxe para a vida. E como é que eu contribuo para a sociedade? E tem um outro fator do ITA, se a gente olhar, né? O ITA é de aeronáutica. E ele foi fundado numa época que não existia a Embraer. A Embraer foi criada depois do ITA, por conta do ITA. Então, foi criado num país, num contexto que não tinha essa tradição. Foi uma iniciativa muito inovadora. E outros chamariam de louco, né? Então, tem gente que fala que é inovadora, tem gente que fala que é louco. E isso eu acho que trouxe bastante, eu vejo que isso se reflete, e se refletiu na minha trajetória e reflete até hoje. É um desafio e tanto, né? Para quem não conhece, né, quem nunca ouviu falar no ITA, é uma instituição de excelência acadêmica, né? Isso é o mínimo que a gente pode dizer. Realmente faz a diferença na vida do profissional estudar nessa instituição. Mas a Andressa não parou no ITA, não. Ela avançou, né, e foi fazer o mestrado em sustentabilidade na Schumacher College, na Inglaterra. Então, o que te motivou a seguir a carreira nessa área da sustentabilidade? Eu acho, teve todos esses pontos bons aí da minha formação como engenheira, e depois eu estava aí numa trilha de carreira muito boa, estava bem na carreira, então com resultados, com um histórico de resultados, de transformação de negócios, mas eu sentia que eu precisava de algo complementar e diferente. E eu escolhi esse mestrado em sustentabilidade, isso lá em 2009, ainda não se falava em sustentabilidade, porque eu achei que isso ia ser uma complementação de trazer não só o racional que vinha da engenharia, mas também uma coisa mais de intuição, de noção como é que a gente integra esses diferentes aspectos, o aspecto humano e da natureza, nas soluções que a gente constrói. Então, foi isso um pouco que eu busquei. Lá a gente falava, o curso era Holistic Science, né? Então, como é que a gente tem uma visão holística, uma visão integrada das coisas, para que a gente inove e construa soluções melhores, com melhores resultados, melhor para as pessoas e para o planeta. E um outro ponto que acho que fala aí, tem várias formas da gente buscar conhecimento, né? Hoje em dia, então, está muito diferente a estrutura. Mas, para mim, é importante um mestrado stricto sensu para juntar justamente como é que eu trago esse conceitual com a questão do rigor científico e do método, né? Como é que a gente traz a ciência e junta essas coisas que, às vezes, a gente acha que são conflitantes, mas quando a gente consegue juntar, elas têm mais poder de solução. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu vivi ali nesse mestrado e trouxe também para a minha atuação. Que bom, e os resultados têm sido muito positivos, né, Andressa? A gente vai ver um pouquinho mais aí da carreira da Andressa. Então, em 2021, né, você abriu a sua própria empresa, né, a SustanReal, focada em sustentabilidade dentro de empresas e grandes organizações, né, sempre olhando, né, para bons resultados. Então, como se deu a migração da sua carreira corporativa? Você já tinha trabalhado em outras empresas, né, para essa parte do empreendedorismo, né, de você abrir a sua própria empresa.
são mundos bem diferentes. Aí eu interajo bastante com estudantes, enfim, profissionais em começo de carreira, e às vezes as pessoas vêm, né? Nossa, como eu decido tudo. Não tem fórmula mágica, tá? Esse é o primeiro ponto que eu trago. Mas acho que para mim, né, eu fui para o mundo corporativo, gostei muito, aprendi muito, foi uma experiência muito rica, passei por diferentes empresas, mas depois de um pouco mais de 20 anos de carreira, eu estava sentindo que era um momento de eu experimentar novas formas. Interagir com diferentes segmentos. Eu tinha trazido uma bagagem, né? Então, várias iniciativas que eu desenvolvi nessas empresas que foram pioneiras, que tiveram aí essa questão de um conceito de sustentabilidade aplicado a negócios, também a pessoas, como é que a gente junta aí todos os aspectos, e eu decidi que, poxa, acho que está na hora de eu agora estar de fora, montar o meu próprio negócio para poder apoiar, mas essa é a minha missão na SustainReal, tá? Eu montei a SustainReal com a missão de apoiar pessoas, negócios e organizações a como a gente traz resultados melhores por meio da sustentabilidade. Como é que a gente inova e pensa novas formas, né, de trabalhar, de construir negócios, de construir produtos, de construir relações que tragam resultados ambientais e sociais positivos, ao mesmo tempo que também a lucratividade. E tem sido uma aventura, tá, Mônica? Então, acho que isso o bem-sucedido, normalmente a gente consegue ver só lá na frente. Acho que tem sido uma jornada. E aí, para quem está assistindo, né, essa dúvida, empreendo ou vou para o mundo corporativo? Acho que assim, não tem, claro, não tem certo ou errado, mas dá para a gente também brincar com as duas vertentes. O que eu queria deixar para a galerinha aqui é que, assim, dá para você fazer uma escolha e depois migrar, não precisa ser algo que você faz até o fim da sua vida. Dá para a gente experimentar e ir construindo, se divertir ao longo do caminho, muito trabalho, tá? Muita relação também. E aprender e construir aí essa jornada. Muito legal. Quer dizer, a dedicação e o trabalho, né, firme tem que pautar todas as escolhas, né? Isso não tem jeito, Mônica. Tem gente que fala, é sorte. Não, não é sorte. E tem aquele ditado, né? A sorte está do lado de quem acorda cedo ou de quem trabalha. Então, tem que ter essa dedicação e essa curiosidade. Acho que esses são pontos fundamentais. É importante mesmo. Falando um pouquinho, né, da fase antes da SustainReal, né, nessa sua trajetória, você passou por empresas renomadas, que eu acho que aqui a maioria dos nossos ouvintes conhece, né, como a HP, a Natura, o The Boston Consulting Group, o Banco Santander, né, vários segmentos diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como foi o seu ambiente de trabalho nessas empresas, né, na perspectiva de gênero. Você era a única mulher, tinha outras mulheres, como é que era isso? Isso sempre vem, eu fico feliz que vem, né? Porque a gente tem falado mais disso agora. Primeiro que eu comecei lá, já contei aqui, Olimpíada de Matemática, a Ita, uma das poucas mulheres, era a única da sala, na Olimpíada de Matemática normalmente era só eu também. E no mundo corporativo foi parecido. Eu segui a carreira das áreas de negócio, estratégia, gestão, negócios, transformações de negócios, e são áreas onde normalmente só tem homens. Várias vezes eu participava de board, né, de reuniões com os executivos, diretoria e tudo mais, e depois quando eu ocupei posição de diretoria, de C-level, que eu era a única mulher. Às vezes, quando tinha alguma, era de RH, isso quando o RH era mulher. Então, assim, essa era a realidade. E eu cheguei à posição de gerência muito cedo, diretoria também muito cedo, e por muito tempo eu achava que isso era normal. Para mim era aquilo, não tinha mulher mesmo, tinha aquele um pouco ambiente que ia se propagando de que mulher não se dá com mulher e tudo, e por muito tempo eu mesma acreditei, e hoje eu já tenho um outro olhar. Então, conforme eu fui evoluindo, não tem isso, acho que tem aí uma série de dificuldades que as mulheres passam e preconceitos, e que hoje a gente já parte de um lugar diferente, né? Hoje eu tenho muitas parceiras mulheres, tem muitas mulheres ou executivas ou empreendedoras que estão desbravando, que eu admiro muito, mas que quando a gente olhava lá, quando eu comecei na carreira, eu lembro que eu olhava para cima, não tinha mulher nos níveis de diretoria, e quando tinha, era uma, e que aí era muito específico, então faltavam referências.
Hoje eu acho que a gente tem algo muito diferente aí, a gente tem mais gente trilhando esse caminho, e eu incentivo sim que essas mulheres assim vão lá e agarram o que é seu, e se não for seu, ainda briga para que seja. Ah, legal, assim, realmente o mundo tá mudando nesse sentido, né. Mas durante essa sua trajetória, né, na iniciativa privada, você passou por dificuldades, assim, que você identificou que era pelo fato de você ser mulher, né, pode ser relacionado com maternidade, pode ser questão de misoginia, de preconceito, alguma experiência nesse sentido? Nossa, Mônica, a gente pode ficar aqui umas 5 horas falando disso e não vai acabar, tá. Vou dar alguns exemplos que teve, mas teve sim, é isso que eu acho que eu tinha comentado, né, por muito tempo eu não vi, mas depois você começa a perceber os indícios, né. Uma situação, em um momento eu ouvia que eu era muito dura, muito focada em resultado e que eu tinha mais que ver as pessoas. Pouco tempo depois, aí eu já ouvia que: "Olha, você é muito lerda", cheguei a ouvir essa palavra, tá. Muito lerda, você ouve demais as pessoas, você tem que ser mais resultado. Então aí você fica: "Poxa, mas eu sou a mesma pessoa, como é que uma hora uma coisa, outra hora outra?". Coisas que eu via que os homens muitas vezes não ouviam, tá. E aí, em outras situações, eu nas posições de liderança sênior, eu participava de discussões de avaliação de desempenho, de promoção, enfim. E eu ouvi algumas falas que eu lembro que sempre me chocaram, e aí era aquela coisa de tentar desconstruir. Uma delas é numa avaliação de desempenho, uma gerente, uma mulher gerente que era super ótima, super, desenvolvia um ótimo trabalho. Na hora de avaliar, alguém vira e fala: "Poxa, mas ela ficou de licença maternidade vários meses. Tira ela dessa posição de destaque e vamos colocar outra pessoa que não esteve de licença". Você fala: "Poxa, mas ela vai ser penalizada por ter sido mãe?". Questões de ouvir também que, ó, depois que tem filho, a mulher não entrega, não ser promovida por causa das roupas. Quando era uma mulher, falar, poxa, ela precisa ainda provar que merece estar nesse lugar, quando um homem, às vezes, era dado um passo de confiança. Então, assim, muitas falas que estavam aí nessas dificuldades. E aí a hora que a gente vê, poxa, como é que a gente enfrenta isso, né? Eu acho que e isso é o que eu trabalho bastante com a nova geração. Como é que eu olho para isso? Acho que o que a gente tem de diferente? Primeiro, hoje a gente fala, né? Tanto que estamos aqui falando também sobre isso. A gente está num podcast de ciência falando sobre essa questão. Isso é uma evolução. E a outra é usar a voz. Se há 20 anos, quando eu estava aí no início de carreira, era feio falar sobre isso, se você falasse, tinha muito preconceito, hoje a gente pode falar não só aqui, mas também dentro das empresas, dentro das organizações. E a dica que eu dou é: usem a sua voz. Lógico, com ponderação, com argumentação, mas usem as suas vozes. E o outro ponto é que hoje a gente tem muita gente, homens e mulheres, que já agem diferente e que estão aí para apoiar uma visão diferente. E o que a gente tem que ter também é resiliência, né, Mônica? Então, assim, aguentar, ir para frente, levantar a poeira e mirar no caminho que a gente está. Então, se a gente tem um objetivo, tem uma direção, siga, persista no seu caminho. A despeito de eventuais comentários desagradáveis, né? Se coloque, né? De maneira elegante, mas não se deixe abater, né? Não desista por conta desses comentários, né? A gente Mônica, é percebe que assim, às vezes se abater, às vezes a gente se abate mesmo, mas é não desistir mesmo, é assim, abateu, cara, sacode a poeira e vai. Ah, não pode se abater. Às vezes a gente se abate mesmo, fica é, mal, e aí vai e sacode e vai. Então acho que é isso que eu tenho trazido para o pessoal. não pode desistir, né? A gente tem que. A questão da autoconfiança também é importante nesse sentido, né? Confia no seu taco, como se diz, e vão para frente. Andressa, você hoje, né, é uma voz de destaque, né, no campo da consultoria estratégica e negócios sustentáveis, possui uma profunda compreensão, né, de soluções inovadoras para essas questões ambientais e sociais contemporâneas. Então, como que você pode trazer essa visão de futuro que você tem para as jovens de hoje que pensam em construir carreiras na área de tecnologia,
que possam estar ligadas também a questões ambientais? Essa é uma ótima pergunta, Mônica, porque eu até falo, outro dia eu falei, as pessoas gostaram disso, então vou repetir um pouco aqui. Eu não trabalho com sustentabilidade porque eu sou fofa. E eu acho que, assim, a gente não pode fazer isso, porque isso é fofo de fazer. Não. Eu escolhi trabalhar com sustentabilidade porque eu acredito e eu tenho exemplos reais de que isso dá melhores resultados no médio prazo, no longo prazo. Então, eu acho que esse aí, para essas jovens de hoje, é isso. Como é que eu olho com o olhar de sustentabilidade? Não é que, se eu for querer ir para a sustentabilidade, tem que ir para a área de sustentabilidade. Não. Outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, a sustentabilidade, essa visão de sustentabilidade, que é ambiental e social, ela tem que estar em todas as áreas, especialmente nas engenharias e nas ciências. São essas áreas que trazem pesquisa, que constroem soluções. A mesma pessoa que cria o problema, é ela que consegue resolver. Não adianta a gente sair fazendo coisa, continuar fazendo coisa do jeito que a gente faz e depois querer consertar, é muito mais difícil. Quando eu vou desenhar um produto, quando eu vou desenhar um processo, eu tenho que pensar ali diferente. E aí, eu tenho sido procurada por muitas jovens e muitos jovens também que querem trazer o propósito na carreira. Isso fala muito com essa geração, fico feliz porque fala muito comigo também. Como é que eu faço algo, eu quero trabalhar com algo que eu vejo que faça sentido, que está fazendo bem para as pessoas e para o planeta, em que área que eu vou? Aí eu sempre falo, não é que você tem que mudar de área. Como é que você faz isso dentro da sua área? Se você gosta de logística, dá para você fazer isso na logística. Se você gosta de computação, dá para fazer isso na computação. Se você é da aeronáutica, se você é de, sei lá, química, e eu estava falando outro dia com uma amiga que aí está fazendo química, como eu aplico isso, o olhar de sustentabilidade, que na verdade é um processo diferente. Ao invés de eu ter essa visão de eu extraio, uso e jogo fora, eu penso linear. Como é que eu reaproveito, como é que eu reinsiro e evito o desperdício. E aí usar a tecnologia para alavancar, trazer volume, reduzir custos e aumentar o alcance e a penetração. Esses são os nossos desafios. A gente tem desafios mundiais de alimentar as pessoas, levar alimento de qualidade, levar saneamento, saúde, moradia. Todos esses problemas são problemas do mundo que a gente pode resolver com a tecnologia nas diferentes áreas. É muito importante isso, né? Você fala, são problemas globais, né? Problemas que a profissional pode ajudar a solucionar. Estando no Brasil ou fazendo uma carreira no exterior também é possível, né? Quer dizer, problemas, né, que estão pelo mundo inteiro. Então, muito, muito interessante, assim, acho que é um recado muito importante esse que você deixa. Também o fato da sustentabilidade permear tudo, né? Quer dizer, permeia todas as áreas que a gente trabalha, né? Inclusive lá no nosso museu também a gente pode ter processos mais sustentáveis, né? Estava pensando aqui, se aplica a gente também. Não, posso ajudar vocês. E sabe uma coisa que eu gosto daí que chama Museu de Ciência e Vida, né? E é isso, porque às vezes a gente olha a ciência ou a tecnologia como se ela fosse desconectada das pessoas, da natureza, da vida. E, na verdade, ela foi criada pelos seres humanos, para os seres humanos, e ela é uma forma, assim, a ciência ou a tecnologia, ela não existiria se não fosse para trazer uma vida melhor para a gente. E eu acho que a gente, ao longo do tempo, das décadas, dos séculos, foi distanciando, né? Então, como é que a gente traz essa vida junto com a ciência e a ciência que resolve essas questões e cria novas possibilidades? É isso, a gente pode fazer em todas as áreas de atuação. Para mim, assim, eu sou defensora que tem que ter sustentabilidade em todos os cursos. Não deveria existir um curso de sustentabilidade. Tem um curso de gestão da sustentabilidade, que é outra coisa, é processo de sustentabilidade. Mas tem que ter aula no ciclo básico de toda engenharia, de toda administração, porque tem a ver com isso. Eu trago aí um outro jogo de palavras, que é economia e ecologia. Se a gente for pensar na origem da palavra, né, vem do grego, eco é casa, nomia é gestão, economia é gestão da casa. Ecologia, eco é casa, logia é conhecimento.
como é que eu vou fazer uma economia, uma gestão da casa, se eu não tenho um conhecimento, uma ecologia? Então, a gente tem que juntar a economia e a ecologia. A gente tem que juntar essas coisas e trazer a ciência com a vida, do jeito que é o nome do museu. Ah, muito legal, adorei. Adorei essa interpretação do nosso nome. Eu fiquei até emocionada. Muito obrigada, Andressa. É, Ai, deixa te desconcertei, mas essa não estava no script, né, mãe? Pois é, essa foi surpresa total. Foi. Muito bom, Inspiração do podcast. exatamente, muito bom mesmo. Bom, eu queria que você deixasse um recado, né, um conselho, né, além desses muitos que você já deu, né, para as jovens que nos escutam e que desejam seguir a trilha da ciência, né? Lembrando que esse nosso podcast, obviamente que ele é para todo mundo, mas ele foi desenvolvido especialmente nas jovens que se interessam por ciências exatas e a gente quer mostrar com exemplos como o da Andressa, né, as diversas possibilidades que a gente conhece. Né? Então, queria que você falasse aí um pouquinho, né, para essas jovens que se interessam por carreira em ciência e tecnologia. Tá, o que eu gosto de ciência e tecnologia, né? E o que você, se você tem o interesse, o que você deveria olhar? Esse é um lugar de descoberta, de aprendizado. É um lugar onde a gente se joga e vai aprendendo, descobrindo e inovando. Acho que um ponto importante para ser bem sucedido e para poder desenvolver uma boa carreira é também ter a curiosidade. Explore a curiosidade, aquela curiosidade que a gente tinha quando era criança, que às vezes aprende, não põe a mão, não vê. Eu adorava pôr a mão nas coisas quando era criança, até hoje, era a mãozinha que eu tinha olho, meus pais falavam que eu tinha olho na mão, né, que não conseguia, mas é de sentir isso, como as coisas funcionam, né, e eu acho que das jovens, se deixe permear por esse espírito curioso da infância, da juventude, mantém isso ao longo da carreira. Como é que eu descubro, como é que eu aprendo. E o outro ponto é agregar essas visões diferentes, não fica só no seu mundo. E um ponto até de ter mais mulheres na ciência, ainda é um campo muito permeado por homens, sim, é um desafio de ter mais mulheres nos cursos de engenharia, cursos de tecnologia, o recado que eu dou para as jovens é lugar de mulher, sim, tá? Lugar de mulher é lugar de homem, é lugar de todo mundo que quiser. E quanto mais visões diversas a gente tiver, melhor as soluções. Vários projetos que eu toquei até hoje, e muitos eu envolvi de construir soluções de negócio mesmo, que envolviam, às vezes, soluções, problemas cabeludos, que nem diz, né, que não tem solução. A gente conseguiu criar uma solução efetiva trazendo as diferentes visões. Então, pessoas da comunidade, empresários, colaboradores de diferentes níveis, diferentes idades, diferentes gêneros. Essa riqueza é importante. Então, vai para o caminho. E um outro ponto que eu queria deixar para esse pessoal aqui é que, assim, ninguém sabe como vai ser o mundo daqui a 10 ou 20 anos. Se me perguntassem lá atrás, quando eu escolhi a engenharia, como eu imaginava isso, tinha essa pergunta muito, tá, em processo seletivo. Como você se vê daqui a 10 anos, onde você quer estar, tal. Eu nunca ia falar esse caminho que eu trilhei na minha carreira, ele nem existia essa possibilidade lá. Então, acho que desbravem, tá, assim, pensa no que gosta, no que faz sentido também no pragmatismo, tá? E se joga que isso traz resultado e é possível a gente tirar aí bons resultados com essa mentalidade de conhecer, aprender, experimentar e criar. Muito legal, muito legal. Se joga aí que vem muita surpresa boa pela frente, né? Andressa, a gente está chegando aqui no finzinho, mas esse é um momento do nosso podcast que é aquele momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você dá uma resposta. Então, vamos lá. Uma música. Ai, olha, curioso que eu não consigo fazer o ping-pong tão rápido, tá, Mônica? Eu vi aquela retrospectiva do YouTube Music que falou que eu ouvi mais de 13 mil horas no último ano de música. Mas vamos lá, a música é a Under Pressure, do Queen e do David Bowie. Eu acho que ela fala bastante dos nossos tempos atuais de pressão e, ao mesmo tempo, amor. É verdade, essa música realmente é muito boa mesmo. Um livro.
Ai, livro, eu tenho só lido livro de criança, Mônica, com meu filho, mas eu acho que um livro que eu gosto é o Earth Pilgrim, que é o Peregrino da Terra, do Satish Kumar. Legal. Um filme? Filme, olha, também tenho visto muito de criança. O Divertidamente 2 eu acho muito legal, ainda mais para jovem que quer aí trilhar a carreira. Mas um que eu assisti recente, que ele é antigo, mas eu reassisti no cinema, é o Interestelar, que fala bastante aqui de tecnologia, de ciência e de construir coisas impensáveis. Legal, os filmes antigos de ficção científica, né? Muito bom mesmo. E Divertidamente é um filme que ajuda a gente a reconhecer os sentimentos, né? Isso é muito legal. Ajuda no autoconhecimento, que é tão importante também para a nossa vida, né? Muito bom mesmo. Uma mulher que você considere da hora. Ai, olha, eu acho que hoje eu vou falar das minhas ancestrais, tá? Hoje eu vou reconhecer as minhas ancestrais. Às vezes a gente fica procurando modelos ideais de mulheres e aquele super heroína, e eu acho que é isso, né? Para elas, eu acho que elas enfrentaram aí situações de preconceito, de estigmas, e se viraram e foram atrás e superaram e criaram caminhos que eram possíveis. Acho que elas trilharam aí alguns caminhos e é por causa delas que eu estou aqui hoje. Então, vou homenageá-las hoje. Muito legal, honrando a sua ancestralidade, muito importante. Muito bom, Andressa. Várias lições aí que a gente está aprendendo com a Andressa hoje. Então, Andressa, hoje, então, agora a gente está se encaminhando, né, para o nosso encerramento aqui, esse papo maravilhoso, muito emocionante. E nesse momento, queria deixar aberto para você, né, que se você quiser falar mais alguma coisa, deixar alguma indicação, alguma outra coisa que você gostaria de informar para a nossa audiência? Tá? Acho que, primeiro, sonhe, sonhe. A coisa mais triste que a gente pode ver numa pessoa é uma pessoa sem sonho, sem esperança. Então, sonha grande, sonha diferente, sonha alto e, ao mesmo tempo, constrói um caminho possível. Às vezes também vejo as pessoas querendo dar aquela coisa, achando que tem que fazer uma grande coisa para fazer uma mudança, e não, o que é possível fazer hoje. Esse acho que é o recado que eu deixo para todo mundo que está aqui. Qual é a decisão que eu consigo tomar hoje que vai me levar mais perto do caminho que eu quero? Tenha o pé no chão, segue aquele frio na barriga. Se você está com frio na barriga, segue ele. Dá ouvido para esse fio na barriga, porque ele ensina muito mais, muitas vezes, do que o cérebro, né? Tendo esse pé no chão. E aí eu vou trazer uma frase de outro filme infantil, que a minha vida tem sido bastante, eu gosto, né, porque eles trazem, é da Frozen, tá? E que aí tem aquele trollzinho lá, não sei o nome dele, e uma hora ele fala, quando elas estão perdidas, ele fala, olha, quando você não vê o futuro, não consegue ver o futuro, o que você pode fazer é dar o próximo passo. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? Quando a gente é jovem é muito difícil, e no mundo atual a gente não consegue imaginar daqui a 30, 50 anos, mas o que a gente pode fazer hoje, um passo. Então dê o passo na direção do que você acha que tem valor para você. Que não consiga olhar muito à frente, mas dá o primeiro passo, não fica parada, né? Muito bom. Bom, pessoal, estamos aqui chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Andressa, por ela ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco. Foram palavras muito inspiradoras e emocionantes. E é isso, então, por hoje. Então, até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Obrigada.